Hoje no meu podcast vou receber um amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, um comunicador, colega de trabalho, colega de futebol, mais ou menos, né? Futebol faz tempo que não joga, né, Gilson? Nós voávamos em quadra, né? Gilson Lussani. Gilson, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Joel? Legal estar participando contigo aqui. Um abraço para ti, para o Jonas e também para todo o pessoal que acompanha o podcast. Gilson, há quanto tempo tu trabalha na rádio? Começou com que idade? Em 1989 eu comecei a trabalhar na Rádio Independente com o meu pai, o Nerlinho, que na época apresentava 3 programas. E eu comecei a trabalhar com ele no programa de sábados à tarde, programa musical. Então até hoje, 1989, se eu estou bem de cálculo, 37 anos, né? Não era ainda funcionário, né? Funcionário fui ser lá em 92, né? E de lá para cá, eu acho que em um intervalo de 4 anos que eu trabalhei na Estofados Conforto, que eu não tive carteira assinada pela rádio. Mas então aí mais de 30 anos com carteira assinada. E desde então, de 89, apresentando até hoje esse programa de sábados, que era do saudoso Nerlinho, né? Muita gente vai lembrar dele, trabalhou 42 anos na Rádio Independente e até hoje apresento entre 1 e 3 da tarde de sábado. Minha voz já foi muito antes, né? Reproduzida, digamos assim, na Rádio Independente. Eu tenho hoje 53 anos e com 3, 4 anos de idade, uma fita gravada com o horário, né? Que ia de manhã no programa do pai, do Nerlinho, e ali de 5 em 5 minutos eu chamava o horário, 6 e 5, né? Tinha uma tiradinha. Era uma gravação. Uma gravação, né? Tinha uma tiradinha ali, o horário do Gilcinho na época, 6 e 5, né? Na cidade que mais cresce no Vale do Taquari, 6 e 10. Ah, e tinha assim, uma frase antes de e o horário. 5 em 5 minutos tinha uma frase, né? Para linkar com o horário. E até como curiosidade, era bacana assim que depois a gente fica sabendo pelo que o pai comentava, né? De vez em quando ele não acertava, não colocava bem no horário, porque tinha que terminar uma música e tal, né? Daqui a pouco era 6 e 12, ele colocava o horário das 6 e 10 e o pessoal ligava lá, avisa o Gilcinho aí que ele errou o horário, já são 6 e 12. Então coisas legais aí que aconteciam lá nos anos 70, 80, né? Mas assim, a minha voz está na rádio há 50 anos. 50 anos. E tu começou muito cedo a frequentar a Rádio Independente, né? Com que idade tu já ia com ele? Assim, eu não recordo exatamente, mas certamente ali com 5, 6 anos eu já devia acompanhar ele, né? Não para falar no ar, enfim, né? E oficialmente, que nem eu falei, em 89, já com 16 anos na época, aí sim começando a falar, ler comercial, fazer mesa de áudio para ele também. Com 16 anos? 16 anos. Agora, Gilson, teu pai começou no rádio muito cedo também. Ele trabalhava em outra rádio antes da Independente ou começou a carreira dele na Independente? Na Independente, nos anos 60, né? Ele chegou a trabalhar por 2 anos em, se eu não me engano, em Três Passos, porque ele morou 2 anos em Três Passos, ali nos anos 60 também. Agora, eu não sei se foi antes de começar na Independente ou foi depois, ele saiu e voltou, né? Uhum. Mas eu sei que desde 63 ele trabalhou na Independente, através principalmente daqueles programas de auditório que existiam na antiga sede da Independente, onde hoje é a CIL, ali na frente da praça, né, do Chafariz, no centro de Lajeado. E ali ele tocava, como ele era músico também, tocava gaita, cantava, se apresentava ali. Na época, ainda com o seu Oswaldo Carlos como diretor, surgiu o convite para que ele apresentasse um programa na rádio. Bom, o Teixeirinha ele começou a ir para a rádio porque ele era músico, artista, e a rádio era uma maneira de ele colocar o trabalho dele, mostrar para o público quem ele era. Teu pai também foi assim, ele era radialista e depois virou músico, né? Ou teu pai também era músico e a rádio era a vitrine para ele? Músico primeiro. Músico né? Primeiro. Ele até conta uma história bacana que ele morava no interior de Boqueirão do Leão. E na época ele tinha acho que era um cavalo, né? E ele, novo ainda, ele simplesmente saiu de casa a cavalo, sem o pai dele saber, e foi e trocou o cavalo por uma gaita.
né? Bah. A primeira gaita que ele teve. Aí ele chegou em casa, daí eu... A pé e com a gaita. A pé e com a gaita. Aí meu falecido avô disse que pediu, mas que isso? Cadê o cavalo? Ah, troquei pela gaita, né? E aí ele começou a tocar, né? Autodidata também, Sozinho. sem alguém para ensinar naquela época. Eu acho que nem tinham professores de música. Na década de 50, quanto mais no interior, década de 50, ele com 20 e poucos anos, né? E aí ele começou a tocar e depois, quando veio para Lajeado, então despertou aquele sentimento de se apresentar lá no programa de auditório, né? E a partir daí, né, ele se apresentando lá, que ele começou a apresentar programa na rádio. Tem uma história legal que eu soube, e eu tenho um disco que eu ganhei de um amigo nosso, lá de Canudos do Vale, o disco do teu pai, o primeiro dele, que foi gravado, se não me engano, no Uruguai. Mas lembrar só aqui, este programa está sendo gravado aqui na Oral Unique, né, nosso parceiro, Sicredi também desde o início, aí um grande abraço ao Lismar e toda a turma do Sicredi, a Caderode, né, em Lajeado, Quicão Restaurante, Santa Clara Máquinas, alguns dos nossos patrocinadores aqui para esse programa poder andar. Te inscreve no canal, né? Comenta ali e compartilha essa história do Gilson aqui nas redes sociais. O teu pai, ele foi gravar o primeiro disco, que não é que nem hoje, né? Tu grava em casa, põe nas redes sociais e espera. Não. Era muito mais trabalhoso na época do que é hoje. E o primeiro disco que ele foi gravar, se não me engano, foi no Uruguai, é isso? Esse foi o segundo. Segundo? O primeiro foi um compacto duplo que chamava na época aquele disquinho menor, né? Duas músicas de um lado e duas músicas do outro lado. Então ele foi a São Paulo, 2 dias de ônibus, conforme ele contava, e lá em São Paulo ele encontrou Ramoncito Gomes. Ele é um cantor que cantava músicas mexicanas na época, né? Nasci para Te Amar é uma das músicas que talvez os mais antigos vão lembrar. Até foi regravada depois, se eu não me engano, por Milionário José Rico, enfim, dupla mais conhecida. E esse Ramoncito Gomes deu a dica para ele. Olha, tem tal gravadora que lá, tu sendo gaúcho principalmente, porque o Teixeirinha já começava a influenciar a música não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, o Teixeirinha gravou lá. E o pessoal tem bons olhos para músicos gaúchos. E daqui a pouco tu vai conseguir gravar alguma coisa lá. E foi até essa gravadora com a gaita dele e gravou lá 4 músicas, né? Aí ele teve que fechar um contrato por 2 anos com essa gravadora, né? Que ele não poderia gravar por outra gravadora na época, ele era artista contratado, né? E ganhou não sei quantos mil exemplares daquele compacto duplo para distribuir ou vender. Que tinha que ir pessoalmente em cada rádio, mostrar, apresentar, entregar o compacto disco. E na época, como o Nerlinho tocava muito baile, aí ele conseguia vender nos bailes, né? E aí, depois de 2 anos, encerrado o contrato lá, aí sim ele foi gravar no Uruguai, em Montevidéu, um disco mesmo, né? Com 12 músicas, 6 de cada lado. E o curioso é que na época, como ele já trabalhava na Rádio Independente, os patrocinadores do programa investiram no Nerlinho, né? E tanto que tem determinados exemplares, a capa era de um lado os patrocinadores todos com o nome das músicas, mas todos que auxiliaram ele para ir até o Uruguai e gravar. Mas imagina a dificuldade que era na época, né? Hoje não é tão fácil, imagina na época, né? Como é que era. E sair daqui para São Paulo, vamos ver o que vai acontecer, né? E o que eu digo no sentido dos patrocinadores auxiliarem para pagar passagem, para pagar estadia, alimentação. Não existia na época, se eu não estou enganado, você pagar para gravar. Né? A gravadora é que contratava, né? Via o trabalho do artista, olha, se valia a pena ou não. Se valia a pena ou não, né? Então, quando ele foi pro Uruguai, porque foi na época uma leva de, não sei se 5, 6 artistas aqui do Rio Grande do Sul que foram gravar no Uruguai, né? Então ele estava entre esses artistas, né? Só que para gravar lá tinha todo o deslocamento, se manter lá nos dias que ia gravar. Que legal. Agora, do teu pai tem muitas histórias do rádio, né? Inúmeras. Uma delas, muitas. Eu vou lembrar de algumas se tu lembrar. Por favor, compartilha conosco aí. Mas tem uma delas que no final do programa, estava terminando o programa de rádio, e aí tinha 2 pedidos de música.
Não sei se ele era verdade ou não, mas enfim, eram 2 pratos de disco. E ele diz: ó, como eu não tenho tempo para rodar uma música para cada ouvinte, eu vou rodar as 2 músicas ao mesmo tempo e cada um escuta a sua. E ele rodou ao mesmo tempo as 2 músicas, o que deu uma confusão, né? O Solaro teve que chamar ele, ó, como é que tu faz isso e tal. É verdade esse fato? Eu não escutei, enfim, mas ouvi essa história. Diz ele que é verdade, dizia ele que era verdade, né? Aí ele se justificava. Os 2 ouvintes ficaram contentes, não deixei nenhum deles na mão. Imagina, Só que ninguém né? entendeu nada, porque Claro. 2 músicas rodando ao mesmo tempo. Mas que legal tu falar dos pratos, né, dos discos, né? Foi tua época também como operador e na época que eu comecei como operador, eram os discos ali e a famosa cartucheira, com né? a mão esquerda ainda, né? O disco eu tinha que pegar o bracinho e colocar com a mão esquerda. Na música número 3, né? Tu tinha que pegar com a esquerda. Pra assim, deixar ela no ponto, né? Isso no aí. momento que terminava uma música, tu acionava o toca-disco, começava a tocar outra e tinha que deixar um espaço porque começava a rodar devagar, né? e Se o deixasse já na música, começava muito devagar, né? Tinha que ter um espacinho antes Isso para aí. E é legal essas histórias do rádio porque mudou muito, né? Meu Deus, o rádio hoje, a informação, né? Nós estamos gravando aqui só para rede social, imagina fazer isso anos atrás, né? Hoje, como nós começamos no rádio, em que pegava a unidade móvel e só por telefone, às vezes quando não pegava, não tinha o sinal do rádio PX, que é o que tinha no rádio, tinha que usar o telefone público, o orelhão, para ligar para a rádio. Hoje não, né? Hoje tu faz celular com imagens ao vivo, desde que tem internet, tu faz a tua matéria. E nem é um passado tão distante, né? A gente Não. falava aí da época do Nerlinho, mas eu já na área de jornalismo, né, que eu sou formado pela Unisc em 2004, e em 2004 mesmo eu começo no jornalismo da Independente, né? Na redação da Independente são aí 22 anos, né? E em uma dessas situações eu fazia na época a parte policial, assalto a banco no município de Capitão, né? Sem sinal de telefone celular na época, né? Que tinha poucos anos ali de celular, e aí boletim de orelhão, né? Não tinha como. Lá no meio da rua, Marques de Souza, lembro que também assalto a banco, fazia boletim do meio do orelhão no meio da rua. É o que tinha, né? Usava. E às vezes também o retorno era muito difícil, porque o rádio não pegava direito, e aí tinha que ficar assim, pressionando muito para poder ouvir, né? O que o estúdio chamava. O retorno através do telefone. Do telefone, o retorno não podia ser um pouquinho de delay e tal, né? Demorava um pouquinho para chegar, mas enfim, era o que a gente tinha na época. Agora, o Gils, como jornalista, pegou uma época antiga, mas hoje faz parte do digital da rádio. Então, tu sabe muito bem a diferença, né? Às vezes a notícia, a imagem, como coloca a manchete, né? Se pensa hoje mais nos detalhes que na época não precisava, né? Não, na época, por exemplo, não tinha nem site da Rádio Independente, né? E hoje o site é apenas um, né, dos meios que a rádio tem de divulgar as informações. Hoje tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook. Na época, como não tinha nem o site, a gente fazia só uma manchete simples para que o apresentador chamasse, né? E fazia a notícia para ler ao longo da programação. Então não se tinha uma preocupação tão grande com uma chamada, digamos, mais atrativa, né, para quem escutasse, porque era o cara tradicional que estava ali escutando a programação através do rádio. E hoje se pensa em tudo, né? A manchete, a chamada é um dos pontos. Tem a imagem, tem o áudio, que tem que ser bom também, né? Você vai foto tem que ser boa. A foto tem que ser boa. Se você vai fazer uma reportagem da rua como entrevista, tem que deixar no mesmo nível de som o entrevistado e o repórter, né? Você tem que ter muito esse cuidado para que quando rode no ar e também nas redes sociais, fique parelhinho, né? E o ouvinte possa ter todo o entendimento. Olha só. Bom, eu tenho um projeto interessante do Gilson, que eu vou perguntar agora em seguida, mas lembrar de que esse programa tem um patrocínio também de Mogel, né? Há 40 anos de Mogel. Tradição Digital, em Arroio do Meio, abraço ao Adriano. Casa do Ciclista, a Mepase, né, que dá as camisas e nos patrocina aqui. Também CFC Vitória, a sua melhor direção.
Gilson, tu teve um projeto, eu lembro quando ainda, né, a gente trabalhava junto de uma maneira em que eu era office boy e tal, e de vez em quando o Gilson saía, sumia da rádio. Ele alugava um carro e eu lembro que tu me contou uma vez que o teu objetivo era conhecer todas as cidades do Rio Grande do Sul, 497 cidades. Ainda existe esse projeto, não? Como é que tá? Eu devo conhecer umas 460. É Faltaram poucas aí, quem sabe, né, um dia eu possa conhecer algumas ali de fronteira com a Argentina, enfim, cidades um pouquinho mais difíceis que não tinham o acesso ao asfalto, que até hoje algumas ainda não têm Não o tem acesso. acesso. Alguns municípios não têm. Ainda não tem. Garruchos é um deles, é um município que fica à beira do Rio Uruguai, mas na época eram 50 quilômetros de chão para chegar. Né? E então tinha que contar 50 para ir, 50 para voltar. E eu sempre gostei de viajar, conheci muitos municípios aí do Rio Grande do Sul e até 2008, 2009 eu viajava bastante, principalmente com alguns amigos, né? O Volney, o César, amigos que até o Joel conhece também, né? E que a gente saía, alugava um carro, vamos conhecer lá a fronteira, né? E eram momentos bacanas, né? De conhecer cidades, culturas, né? Que cultura lá da fronteira é diferente aqui do Vale do Taquari, né? E nessas idas e vindas, 450, 60 municípios mais ou menos. Bom, e qual que era o objetivo? Era passar, olha, né, passando pelo município. Não, tem que parar, tem que tomar alguma coisa, tem que comer, né, falar com o morador, tirar uma foto. Ou como vocês mapearam isso? Geralmente a gente parava no local, quando era muito distante a gente acabava tendo que ficar à noite no local, né, na cidade, alguns fazer um lanche, jantar, enfim. Então é bacana, né, tu parar um pouquinho, não só passar, dar uma olhadinha ali em 2, 3 minutos, porque muitas cidades é assim, né, tu passa em 2 minutos, tu passa pela cidade de 1.500, 2.000 habitantes, né? Mas a maioria delas parando um pouquinho, né? Fazer uma foto, na época tem fotos ali, muitas fotos, tem que procurar no computador, tem o arquivo todo, né? Fotos ali da igreja, da praça, enfim. Todas tiravam uma foto, pelo menos. Pelo menos, né? Bom, e o objetivo qual que era? Era conhecer mesmo, era conhecer, né? Tu gosta de viajar, isso? Eu sempre gostei de viajar, né? Isso vem talvez ainda de uma influência do meu falecido tio, que era frei franciscano, né? E ele trabalhou em várias cidades e eu ia visitar ele nas férias, né? Ia de ônibus até onde ele trabalhava, ele também estava de férias. Gilson, vamos viajar um pouquinho comigo, né? Aí a gente ia nos parentes, enfim, né? Que legal. Locais onde ele trabalhou antes e ele tinha formado uma amizade muito grande e o pessoal convidava ele, né? Frei Osmar Malma, né? Ele é falecido desde do ano 2000, se eu não me engano, 99, 2000, por aí, mas lá na minha infância eu lembro, né? E eu sempre gostava, né? De viajar, quando estava viajando de ônibus assim para ir até onde ele trabalhava, olhava aquelas paisagens e tal, tudo isso me encantava, né? E depois, claro, já dirigindo, né, sendo maior, pude, né, aí fazer os meus roteiros, né, digamos assim. Pô, que legal. E na época não tinha internet e também não tinha a possibilidade de fazer vídeos como faz hoje. Porque tu acabou, devido a isso, imagino eu que é devido a isso também, criar no YouTube, né? Tu tem um canal Cá Cá no Sul do Cá Mundo. no Sul do Mundo, isso. né? Que é o teu canal. E aí criou por causa disso, né? Como eu vinha sempre seguindo, fazendo as viagens todo esse tempo, né? Em determinado momento surgiu a ideia de gravar. E lá por 2022, se eu não me engano, recente. E inspirado também em outros canais de viajantes, né? Vou tentar registrar pelo menos, né? E aí comecei devagarinho, ainda está devagar, né? Porque é um projeto que é a longo prazo. Aí gravei 2 ou 3 vídeos ali em 2022, se eu não me engano, acho que foi em Balneário Camboriú, porque o meu cunhado mora lá, né, e também em outras cidades, agora não vou lembrar, acho que foi em Morretes, né, lá no Paraná.
E aí acabei jogando um vídeo curto ali, mais como experiência, né? Na época, como não deu grande repercussão, daí o cara dá uma desanimada e tal. E em 2023, em determinado momento, nosso colega lá da rádio, o Márcio Steiner, né, disse que iria no Peral do Facão, em Arvorezinha, para conhecer lá ele, a esposa dele, a Mari, e me convidaram. Ah, vamos junto? Ah, pode ser, eu ia passear, né? Aí o Márcio me incentivou. Ah, mas vamos gravar pro teu canal, né? É, mas tá parado, né? E tal. Não, vamos gravar. E aí, na época, a gente gravou, fez um vídeo um pouquinho mais longo, e aquele vídeo teve uma aceitação boa pra época, né? Como não tinha muitos seguidores, e dali em diante comecei a gravar todas as minhas viagens, e até hoje aí tem cerca de 100 vídeos longos, né, no canal, fora os vídeos mais curtos, né, são acho que 5.600 ou 700 inscritos. Bastante. E bastante. aos pouquinhos a gente vai, né, gravando e fazendo esses vídeos nos passeios. Cá no sul do mundo. Cá Então, no sul do pode mundo, acessar. ou digitando Gilson Lussani também no aparece. YouTube, né? Vai aparecer e por ali você pode acompanhar, né? Principalmente natureza, né? Estradas, barragens, pouquinho de história também, né? Quando convém. E aí tu usa inclusive drone às vezes, né? Tem algumas imagens legais, né? Que o drone, às vezes imagens terrestres, bem legal. Eu não tenho drone ainda, né? Mas sinto que é uma necessidade também para o canal. Mas muitas vezes o Márcio tem Vai drone, junto. quando ele me acompanha, ele faz as imagens de drone. Recentemente, outro colega, o Vinícius Malman, também fez com drone imagens. E, eventualmente, algum lugar que eu não tenho acesso e que tem alguma imagem bonita em outro canal, a gente contata com essa pessoa e se ela autoriza, a gente coloca a imagem também no nosso vídeo. Foi recentemente, quando eu fui a Cazuza Ferreira, que é um distrito de São Francisco de Paula, e tem a barragem da Sertel. E infelizmente eu não consegui acessar esse lugar, né? Porque tem que ter um agendamento muito anterior que eu não consegui fazer. E dentro da área da Sertel tem uma cachoeira muito bonita, Cachoeira dos Degolados, né? Que faz uma menção lá à Revolução, se eu não me engano, a federalista, né? Em que os adversários capturados eram levados para esse lugar e degolados. E esse lugar é muito bonito, né? Tem muita história. Como eu não tive acesso para coletar as imagens pessoalmente, eu vi que um outro canal tinha, com imagens de drone, inclusive, contatei com ele, ele me autorizou e eu acrescentei no meu vídeo, né? Dando crédito, enfim, né? Então é algo que a gente busca também para enriquecer um pouquinho o vídeo. E precisa ter autorização, né? Não pode, isso é até importante salientar, né? Tem uma passagem bem curiosa também, que eu fui pro salto do Rio Fão, né, o Salto do Fão, lá no interior, o Pulador do Fão, né, no interior de Progresso. De um lado do Rio Fão é Progresso, interior, do outro, se eu não me engano, é Fontoura Xavier. E chegando lá, tinha um portão para acessar esse lugar, né? Muito difícil de chegar, estrada ruim e tudo mais. E chegando no portão, andei 70, 80 quilômetros de Lajeado. Chegando aqui, tem um portão, né? Não vou poder entrar numa propriedade particular. Retornei para a estrada principal, encontrei um morador e questionei ele sobre isso. E ele me disse que não tinha problema, que poderia entrar, que é um local onde o pessoal vai acampar em fim de semana, fazer churrasco, enfim, né? Pode entrar. Poderia entrar. Então, com a devida autorização, não sei se ele era o dono da propriedade, acredito que não, né? Mas com a autorização de alguém do lugar, daí eu filmei, né? Mas são situações que você tem que respeitar, né? Agora, dos lugares que tu conheceu, imagina, 460 municípios do estado, é muito, né? Qual que mais te chamou a atenção, te surpreendeu positiva ou negativamente? Olha, todo o Rio Grande do Sul é bonito e tem características muito diferentes, né? Então as Missões é um lugar que eu guardo assim com boas recordações, né? São Miguel, São Nicolau, todos os sete povos das Missões, né? Em um lugar de muita história, né?
a Serra Gaúcha é linda, os campos de cima da serra, então interior de São José dos Ausentes, Cambará do Sul, de Caxias também, tem lugares lindos, né? E o principal, eu gosto, tenho muito foco em locais que não são tão conhecidos, né? Não é lá na cascata turístico do Caracol, em Canela, que eu vou fazer um vídeo, né? Tem milhares de vídeos desse ponto, né? A minha intenção é buscar, na maioria das vezes, locais que não são tão conhecidos, né? Isso que é bacana, né? É a natureza, muitas vezes, quase que intocada, né? Lugares em que, estradas que passam 7, 8 carros por dia, né? Locais bem ermos, né? E que a gente tem imagens que a gente traz que são muito legais, né? Ah, que legal, que bom. Os teus vídeos surpreendem mesmo, porque a grande maioria são de lugares que a gente ouviu falar, mas não tem muito, quando pesquisa, não tem muito material. Um exemplo, esse vídeo que eu comentei de Cazuza Ferreira, que fica no interior de São Francisco de Paula, eu fui até a divisa de São Francisco com Bom Jesus. Fica longe, nos hein? campos de cima da serra. E é uma estrada de chão, são 65 quilômetros. De que tu sai da Rota do Sol e vai chegar lá na BR-285, que faz a ligação de Vacaria a Bom Jesus. Esse meio de caminho é chão, 65 quilômetros. Eu cruzei, eu acho que com um carro no caminho, 1 ou 2 carros, então em 65 quilômetros. Então é bacana porque cheguei na barragem Passo do Meio, que era o objetivo principal do vídeo, uma barragem que eu nunca tinha ouvido falar no Rio das Antas. Né? Rio das Antas tem várias barragens, algumas próximas aqui do Vale do Taquari, na Serra também, mas essa barragem Passo do Meio eu nem tinha ouvido falar. E aí pesquisando ali no Google Maps, achei esse lugar, busquei um pouquinho da história. Olha, Rio das Antas, né? E é um local que poucos conhecem, né? E que essa água vem para nós, né? Vem para nós. Essa exatamente. Água vem para nós. Cerca de uns 250, 300 quilômetros daqui. Exato. Então, essa água que atinge aqui também o Vale do Taquari. Gilson, a gente falou muito, né, da tua história, a história do teu pai, mas não falamos da tua mãe. Tu perdeu a mãe também jovem, né? Isso. A mãe, ela tinha 69 anos, né? Eu, na época, ainda estudava na Unisc, em 2001, deveria ter 28, se eu não me engano, 28 anos, 27, por aí, né? E ela sofreu um acidente doméstico na época, né? Ficou internada 13 dias, né? E são fatos marcantes, né? Que doem bastante pelo jeito que foi, né? Foi um acidente com um fogão a lenha, né? Ela sofreu queimaduras e, enfim, né? Uma pessoa que quando a gente recorda, né? São boas recordações. Uma pessoa que todos gostavam, né? E desde a época com quem eu falo ainda que conheceu ela, bacana isso, né? Todo mundo gostava da pessoa que ela era, né? Então, são boas recordações. Tem a imagem, sim, do momento da enfermidade, mas a gente busca essas boas recordações sempre, né? Se queimou muito. Deu eu não recordo na época, mas eu acho que 70%, 80%, né? Então, e queimaduras graves, ela ficou 3 dias no Bruno Born e mais 10 dias no HPS, né? Até que ela veio a falecer. Infelizmente, se ela se recuperasse, ela não teria mais uma vida normal, né? Em função de ter que passar por cirurgias, reconstituição de pele, enfim, né? Tu tinha 27 anos. 27 para 28, se eu não me engano. Jovem. Aí ficou tu e o teu pai. Eu e o pai, né? Posteriormente ele teve a companheira dele também, a Zulmira, né? Minha mãe, a Maria Venilda Malman Lussani, que eu não citei o nome, né? Depois a Zulmira, que ficou também anos com o meu pai, até que o pai faleceu em 2019. Eu lembro que eu fui visitar o teu pai, acho que uns 3 meses antes, eu tenho uma foto dele. Aí eu fui lá tomar um café, conversar com ele e tal, e tirei uma foto com ele. E aí, depois, uns 2, 3 meses, ele acabou falecendo. Teu pai também é muito comunicativo, né? Como ele... próprio, até da profissão que eu escolhi, as duas, né? Artista e radialista. Ele tinha muitas sacadas legais, assim, né? Então, muito espontâneo, dá pra dizer, isso, né? Aí, espontâneo, e isso ele levou pro rádio também. Agora, Gilson, para conhecer um pouco mais do Gilson, né? Como iria tu definir família para ti? O que é a família?
Olha, família é aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas que estão ao teu lado em todos os momentos, né? E aí, não falei ainda, tenho que falar também da minha noiva, Andréara Ribeiro, né? A gente tem um relacionamento de cerca aí de 16 anos, mais ou menos, né? Noiva? Vai casar, não, noivos há, deixa eu pensar aqui, são uns 10 anos de noivado, né? Mas como ela mora em Santa Catarina, aí é um dos resultados das viagens, né, que eu fazia. Conheceu ela numa viagem? Se conheceu lá em 2009, né? E daí eu passando lá por Lages, na Serra de Santa Catarina, a gente se conheceu num barzinho, né? E aí fomos conversando na época, acho que era MSN ainda, nem tinha WhatsApp, né? E a partir dali, então... E telefone? Carta não chegou, mano? Não, carta não, telefone, né? Telefone. E MSN, telefone e tal, daí eu ia direto para lá, né? Até que a gente começou a namorar cerca de 9, 10 meses depois, eu acho, um ano por aí, em 2010, no caso, e desde então a gente tá juntos, né? E, ela é uma queridona também. E quando falo em família, né? Eu tenho ela, tem a família dela também, que é muito bacana, né? Pessoal desde o início, né? Recebendo sempre muito bem. A gente pode trocar informações, conselhos, né? A gente busca muito com eles, né? Também, Dona Jane, o seu Hamilton, né, os pais da Andreara, né, toda a família dela, e enfim, falei da Zulmira, né, a gente mantém um relacionamento muito bom, né, madrasta, mas que passou muito tempo ali com o pai, né, também. E, preocupada contigo. E também tenho que citar aqui uma família muito querida, que são os Massotti, né, o Leonelo e a Noeli, eles são pais do Pablo Massotti, que é meu afilhado, né, e são também como se fossem meus pais, né? Porque eles mantinham uma relação muito forte com o meu pai e a minha mãe, desde a época lá de Três Passos, que eu falei no início da entrevista. Eles são de lá, mas moram aqui em Lajeado também há, acho que mais de 40 anos. Vieram de lá posteriormente, né? E então viraram família também, né? Então, mesmo sem ter irmãos, sem ter hoje meu pai e a minha mãe, posso dizer que tenho família porque rodeado de pessoas muito queridas, né? A próxima pergunta é: o que é para ti solidão? Tem momentos, né, de solidão, principalmente quando a gente está distante dessas pessoas que a gente quer. Eu moro sozinho, né? Diariamente converso com a Andreara, enfim, né? Ligação de vídeo, quando não estou com ela, enfim, lá, ou ela não está aqui, né? Mas tem momentos, né? Daqui a pouco eu posso ligar a qualquer hora para ela e ela da mesma forma. Mas em momentos que ela está trabalhando, ela é enfermeira no Hospital de Lages, né? E ela faz o horário noturno lá, trabalha uma noite a cada 2, né? Trabalha uma noite, folga a outra. E muitas vezes a gente tem algum problema, seja pessoal, no trabalho que a gente quer compartilhar, mas que ela, pela profissão, daqui a pouco não pode, né, atender naquele momento, né? E, enfim, são momentos que a gente tem, talvez essa solidão, né? No sentido de não ter o momento ali que a gente precisa compartilhar, não pode ser naquele momento, né? Tu gosta de ficar sozinho às vezes? Não? Eu falo que eu tenho dificuldade, eu já tive mais. Quando saía alguém de casa, eu estava sozinho, tenho 2 filhos e a esposa. Eu não gostava de ficar sozinho. Nos últimos anos, não que eu tenha gostado de ficar sozinho, mas não me preocupa mais tanto. Vou ficar um dia, 2 sozinho, né? Sabe, não é uma coisa que me perturba, assim, que tira a minha paz. Não. Não. É que como a gente trabalha no dia a dia, no meio de comunicação, que a gente tem contato com muita gente, não só do trabalho em si, as pessoas que trabalham contigo, mas também pessoas que vêm conceder entrevista, enfim, visitar a rádio, né? No dia a dia eu trabalho de manhã até 1h30 da tarde, então é um dia que já começa ali 6h30, 7 da manhã, com contato com diversas pessoas, né? Então talvez um momento sozinho para descansar a cabeça, refletir, seja importante. Não sinto falta disso, que eu sinto falta às vezes, ou que me incomoda às vezes, tem um fim de semana de folga, sábado e domingo,
que daí sim eu vou passar sozinho em casa, né? Eu já invento alguma coisa, um domingo para viajar, conhecer um lugar, passar 2 dias sozinho em casa aí já é complicado. Demais. Mas tu pega bastante folga, né? E trabalha até 1 da pouco, tarde. né? 1h30. 1h30. 1h30, depois o resto todo é folga. Depende, a gente tem outras pouca, atividades também, né? Tem gente que trabalha até às 8 da manhã, depois volta a trabalhar às 5 da tarde. Tem isso também. Tem. E é importante, imagino, para essas pessoas também esse momento de descanso. Né? É verdade. Mas o pessoal brinca muito que eu pego muita folga, né? Mas, o que não é verdade. Bastante. O que não é verdade, né? São raros os momentos de folga, mas são necessários. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, né? Então, é verdade. Necessário. Sabe que o Gilson é um cara muito divertido, um cara legal de trabalhar junto, mas eu lembro eu iniciando na rádio, e aí tinha Estalo, lembra da revista Estalo? Revista Estalo. Da rádio, né? Produção Anos da rádio. 90, deveria ser ali por 92. Isso por aí. Isso aí. Comecei em 91 na rádio. E aí, eu junto com o Gil sabia os endereços onde entregar a revista Estalo. Então, ele pilotava a moto e eu, na carona do Gilson, com uma pilha assim, de estalo, e entregava, né? Descia, apertava o interfone, entregava na casa, no comércio, entregava. E na época não precisava usar capacete. E eu lembro até hoje, descendo a Júlio de Castilhos, tem a parte da Júlio de Castilhos que ela é uma avenida. Nós estávamos passando aquela avenida e tinha um pé de roseira grande. Assim, Canteiro dentro, Central, né? Canteiro Central, para dentro da rua. E eu não conhecia, a primeira vez tinha sido com o Gilson, e o Gilson passa perto daquelas roseiras e se agacha. E eu tô assim, quando eu vi ele se agachar, eu imaginei por instinto e eu me agachei também. Pegou a roseira assim na minha testa, riscou a testa. Ele olha para trás daquela calma. Desculpa, não vi a roseira. Mas toda vez que nós íamos entregar, ele passava naquela roseira lá, eu já estava ligado. Já estava ligado, né? Mas naquela primeira oportunidade, a roseira tinha crescido bastante. E aí eu não imaginava que ela já estava no meio da rua, né? Óbvio, né? Mas foi muito bom, né? Comecei na rádio, tu também trabalhava lá, trabalhei com teu pai. E o teu pai que trabalhava e fazia mesa de áudio há muito tempo. Né? Não é que nem hoje, né? Ele que me ensinou na época a fazer a mesa de áudio. Nessa época ali, 91 a 93, eu fazia também mesa de áudio, além do serviço de rua, cobrança, entrega das estalos, enfim. Né? Fazia de tudo, né? Tu trabalhava num setor na rádio, mas no contraturno fazia o que vinha. Gilson, tu pretende ainda continuar aqui na comunicação, na Rádio Independente, no Vale? Pretende te mudar para Santa Catarina, outra cidade que tu conhece tanto? Ou não? Cara, cada dia suas próprias ansiedades, vamos ver o que acontece. É claro que chega um determinado momento que a gente tem que tomar algumas decisões, né? Ainda não chegou, né? E nesse ponto também, tanto eu quanto a Day, a Andreara, ela é muito tranquila nesse sentido, né? Ela tem as atividades, a família dela lá em Lages, eu tenho aqui também as minhas atividades, né? E por enquanto a gente vai conseguindo conciliar tudo isso, né? Eu indo para lá, né? A cada 3, 4 semanas, enfim, vou no final de semana que eu estou de folga, ela vem para cá também, né? Mas vai chegar um momento, né? Ainda não sei, né? Se eu vou, se ela vem para cá, mas é algo que um pouquinho mais adiante a gente vai ter que chegar num consenso. E tá longe para te aposentar ainda, apesar de ter começado cedo, né? São mais 7 anos, se eu não me engano, ainda para me aposentar, né? Eu já tenho 35 anos de carteira, né? Já poderia ter me aposentado se... Tu tem já 35 anos de carteira. Se permanecesse a lei antiga, poderia estar aposentado, mas graças aos nossos bons políticos, né, eles conseguiram... Tu pode trabalhar mais uns 20 anos tranquilo. Mas eu sempre falo que a aposentadoria no papel não significa aposentadoria na prática, principalmente na nossa atividade, né? A gente sabe que tem tantas outras profissões que castigam muito o corpo da pessoa, a saúde, né? E essas pessoas, quando se aposentam, precisam parar, né? Não é nosso caso, né? A gente pode dizer que tem um trabalho, né? Hoje, principalmente quem fica dentro da emissora, no estúdio, né? Ali com ambiente climatizado, enfim. Né? Pode trabalhar muito tempo, né? E até bom, não é uma questão só de esforço físico, mas inclusive mental, né? Imagina tu parar de trabalhar, né? Tu tem que achar alguma atividade. Porque exatamente. Senão, né? Gilson, muito obrigado por ter vindo, né, no podcast. Sucesso para ti, tu é um cara muito do bem mesmo.
Gosto demais de ti, assim como a turma toda. Obrigado por ter vindo. Te agradeço ao Joel, ao Jonas e quem acompanha o podcast. E é muito bacana, eu acho que lembrar boas histórias, né? Histórias divertidas, também um pouquinho da trajetória, e dizer que o Grupo Independente, quando falaste ali em família, também é a nossa família. Eu acho que o Joel compartilha desse pensamento, o Jonas que trabalhou lá também no Grupo Independente por um bom tempo. A gente tem no dia a dia essas pessoas, né? Tanto diretores, quanto colegas, quanto pessoas que visitam a rádio. Então, a gente sempre está inserido nesse meio e é um ambiente muito descontraído. Tem, claro, a maioria dos momentos de seriedade, porque é o nosso trabalho, a gente tem a responsabilidade de informar as pessoas da melhor maneira, mas tem os momentos de descontração que fazem com que o ambiente seja muito bom. Exatamente leve, né? Leve. Obrigado. Esse é o Gilson Lussani, né, o jornalista, o colega, o amigo, participando conosco em nome de Mercadão dos Óculos, Compensados Lajeado também, né, nosso parceiro, Preto Materiais de Construção, Estos Brindes, Ferros Castros e Toyotec. Bom, este programa vai ser depois reproduzido também além das nossas páginas, né? Compartilhe, comente, se inscreva no canal, mas também, né, através aí do Elton, né, de Andrade da RDK. Grande abraço a todos. Quem será que na semana que vem vai estar sentado conosco? Bom, aí tem que acompanhar aqui o Eu Podcast.